Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo bom? Bom, Tudo Carlos, bem, como é que estamos aí? Estamos aqui para a nossa última aula de redes antes da MP1, né? Da primeira avaliação. Vamos continuar falando sobre o tema gerenciamento, agora um pouco mais específico, né? Um pouco mais na prática, né? Abordando alguns conceitos mais profundos, mais diretos em relação à área de gerenciamento, não é isso? Nós vamos ver mais detalhadamente aqueles requisitos funcionais, né, que nós falamos na primeira aula, de falhas, configuração. Nós vamos ver um pouco mais detalhadamente sobre cada item desse de gerenciamento de uma rede, não é não? Exatamente. Vamos ver um pouco mais sobre o que nós falamos das aulas 1 e 2. E por falar em aula 2, vamos fazer a revisão, né? Acompanhe com a gente aqui no slide. Na aula anterior, nós compreendemos como ocorre o processo de planejamento de um sistema de gerenciamento de redes. Então, quando a gente fala em sistema em planejamento, o planejamento é uma ação que vem antes. Então, o sistema pode ainda não existir e ainda não estar implementado ou implantado. Nós estamos falando exatamente do que vem antes. Por que pensar no que vem antes? Porque planejando, a gente diminui a chance de implantar um sistema com erros, com falhas, um sistema inconsistente. A gente vai saber, a gente vai conhecer o ambiente antes de implantar o sistema para, enfim, poder gerenciá-lo com uma melhor qualidade. Na aula passada, a gente viu também sobre a importância de planejar o combate aos desastres em rede. Então, veja só, todas as ações de planejamento que nós vimos na aula passada, elas tinham um objetivo claro, é prevenir o acontecimento de desastres. O que seria um desastre? É uma ação, alguma falha que deixa o sistema, que deixa a rede fora de operação. A rede fora de operação, qualquer coisa que gere uma interrupção na operação da rede pode ser considerado um desastre. Então, impedir que isso aconteça, além de outras áreas, é função também da área de gerenciamento. Por isso, ao planejar um sistema de gerenciamento, devemos ter em mente como prevenir, diagnosticar e recuperar desastres em uma rede. Que tipos de desastres podem acontecer? Fogo, queda de energia, algum erro ocasionado por erro humano, erro de configuração, erro de sistema. Todos são exemplos de falhas que podem gerar desastres na rede. Certo, Evandro? Isso mesmo, professor Cláudio. Carlos, é assim, a gente tem que gastar um certo tempo nessa parte de planejamento, porque é de suma importância para que possamos, né, construir uma infraestrutura de redes muito mais completa, né, e com muito menos risco de dar erros, de dar problemas, porque mais tarde você vai implantando as coisas e simplesmente não documenta, não planeja, depois vira uma situação ingerenciável, no qual sua rede vai passar por diversos problemas, porque você não gastou, né, não desperdiçou, despendeu um certo tempo para planejar o que seria construído, ok? Então é importante nós termos em mente a importância do planejamento de uma rede e das consequências de falhas, né, o que pode ocorrer com que a sua rede pare, para que possamos aí ter um bom plano de gerenciamento de rede. E para a aula de hoje, então, o que nós teremos aí então? Vamos ver. Os objetivos da aula de hoje: compreender as áreas funcionais e gerência de falhas. Então nós vamos entender quais são os requisitos funcionais para uma gerência de falhas, né? O que a gerência de falha faz? Ela tem que detectar, registrar, corrigir, tomar determinadas atitudes, determinadas ações, quando encontrar o quê? Um tipo de erro, né? Quando algum erro foi encontrado, ele vai ter que fazer algo, né, para que essa sua rede, para que a infraestrutura não pare. Então nós vamos conhecer mais detalhadamente sobre a gerência de falhas. Também vamos conhecer um pouco sobre as áreas funcionais de gerência de configuração, que é a manutenção da estrutura lógica e estrutura física da sua rede. Como ela trabalha, como ela age dentro de um plano de gerenciamento. E o outro objetivo também é conhecer as áreas funcionais da gerência de contabilidade, que você vai entender que ela serve para coletar e medir, né, informações do que está sendo trafegado, do que está sendo trabalhado dentro da sua rede. E você vai entender a importância desse gerenciamento, por que nós devemos medir e registrar o que está acontecendo dentro da minha rede. E é isso que nós teremos em mente nessa aula. Você vai conhecer um pouco mais sobre essas três categorias aí, ok? Bom, a gerência de rede, ela consiste no desenvolvimento, na integração, na coordenação de hardware, softwares e usuário.
Então, a gerência de rede, gerenciar uma rede, significa gerenciar a interação entre hardware, usuário, né, e os softwares, ok? Então, é você definir meios de gerenciar as trocas de informações, as trocas de dados entre esses 3 itens, software, hardware e usuário. Então, isso significa gerenciar o gerenciamento de uma rede. Por exemplo, eu vou ter que configurar, eu vou ter que dizer como um software que vou adotar na minha rede vai trabalhar, se ele é compatível com hardware, se vai atender as necessidades do meu usuário, se hoje atende, se amanhã vai atender, dependendo do planejamento de crescimento que eu tiver dessa minha infraestrutura de rede, se esse software vai continuar atendendo. Então, eu tenho que procurar, né, a melhor forma de fazer com que essas 3 entidades se comuniquem, né, e estejam um ao outro atendendo aí, ok? Gerência de redes na prática. É essencial utilizar ferramentas que analisem atividades, procedimentos e dados relevantes. Para quê? Por que é essencial, então, analisar esses dados, os dados e informações relevantes? Por que é essencial gerenciar e analisar? Para dar continuidade aos serviços, para que o serviço não interrompa. Porque se eu simplesmente implanto algo na minha rede, disponibilizo serviços, e não gerencio, não vejo como está sendo o grau de utilização disso, se está chegando à beira do limite de capacidade de um servidor em atender aquele determinado serviço, a um número de usuários, eu tenho que saber se isso está prestes a ocorrer ou não, para que eu não tenha que tomar uma atitude somente quando o sistema todo parar. Então, gerenciar redes na prática é isso, é você adotar ferramentas que analisem realmente o que está acontecendo na sua rede. E essas ferramentas, elas são adotadas basicamente por empresas de médio e grande porte, ok? Por quê? Porque geralmente são ferramentas meio caras, né? O custo é meio alto de implantação desse tipo de ferramenta. Então são adotadas principalmente por essas empresas aí, para que ela possa promover o que? A continuidade e a automação de serviços. O que seria essa automação de serviços? Você, além de manter esse serviço funcionando, você criar uma espécie de automatização, uma mecanização desse serviço, para que sofra o menos possível de interação homem, né? Que ela possa se tornar um sistema mais autogerenciável possível. Não é isso aí, Carlos? É verdade. Então vamos reiterar aqui o que o professor Evandro acabou de falar. No slide nós temos que as ferramentas de análise geralmente são utilizadas por empresas de médio e grande porte devido ao custo, necessidade de monitoração, continuidade e de automação. Mas vejamos só, quando a gente fala que é essencial utilizar ferramentas de análise, eu pergunto, mas o gerente da rede, a pessoa, o funcionário, gerente da rede, não pode analisar os dados? Ora, ele pode analisar com um olhar crítico, com conhecimento de causa, com conhecimento técnico suficiente, para tomar decisões baseadas nos dados que são gerados pelo monitoramento. Entretanto, quando a gente pensa em o gerente da rede analisar os dados, essa tarefa ela pode se tornar muito demorada em relação à quantidade de dados que pode ser gerado por uma ação de monitoramento. Raciocina junto comigo. Imagina um sistema de firewall, que é um software que controla o que entra e o que sai da rede de computadores. Se existe um agente de monitoramento nesse firewall, ele vai gerar relatórios com os acessos, quais páginas foram acessadas, quais aplicativos enviaram pacotes que passaram pela rede, da onde vem e para onde vão os pacotes que entraram e saíram da rede. Então veja só, a quantidade de informações que pode ser gerada por um agente de monitoramento pode ser muito grande. Uma quantidade muito grande de informações para uma pessoa analisar pode levar muito tempo. Aí o cidadão vai ficar cansado, vai deixar passar em branco alguns dados. Então pode ser que esse serviço ele não tenha a mesma eficiência que uma ferramenta automatizada teria. Por exemplo, servidores de proxy, que trabalham com a parte das páginas web. Você pode cadastrar usuários e cadastrar que páginas aqueles usuários podem acessar. O servidor de proxy é que vai gerenciar essa parte aí. Agora, tem que ter um agente de monitoramento de olho naquele proxy, que é um dos elementos que serão gerenciados na rede. Para quê? Para verificar como tem sido a utilização daquele sistema, daquele servidor. E baseado
nesses dados, nesses relatórios, o que acontece? As ferramentas de análise vão trabalhar sobre os relatórios e as ferramentas de análise é que vão detectar problemas, detectar tentativas de fraude, por exemplo, certo? Dessa maneira, as ferramentas são necessárias, as ferramentas automatizadas são necessárias para quê? Para melhorar o trabalho do gerente. Porque o gerente pode ter muita dificuldade de gastar muito tempo para fazer isso. Além disso, tem a questão da continuidade. Se você deixa um sistema, um programa de análise de dados, de monitoramento, esse programa pode ficar sendo executado noite e dia e noite, sem interrupção. Enquanto que, quando é 6 horas da tarde, o gerente da rede, tchau, vou para casa. No outro dia de manhã, quando ele voltar, pode ser tarde demais. Por quê? Aquele software de monitoramento, ele gerou um relatório, os dados estão gravados ali, mas o gerente não estava lá para tomar uma decisão. Por isso que as ferramentas de análise, ferramentas automatizadas para a gerência de redes, são tão essenciais, porque elas podem, em tempo real, tomar alguma decisão, mesmo que essa decisão seja para o sistema. Para o sistema, porque algum desastre vai acontecer, então vamos parar esse pedaço do sistema aqui para impedir que esse desastre ocorra. Até quando? Até amanhã de manhã, quando o gerente da rede chegar, certo? Então, seguindo aqui. Os elementos da rede a serem gerenciados variam de empresa para empresa. Como o professor Evandro chamou a manchete, gerência de redes na prática, então na prática não existe uma receita de bolo pronta para você implantar um sistema de gerenciamento. É importante que o analista de rede, o gerente de rede, o profissional da área de tecnologia da informação, conheça a empresa antes de propor um sistema de gerenciamento. Por quê? Os equipamentos vão variar de empresa para empresa, os softwares também vão variar de empresa para empresa, de organização para organização. Então não adianta você propor um modelo de gerenciamento que não se aplica para o equipamento e para o software que estão instalados naquela empresa. Então é importante, aquelas fases que a gente falou na semana passada sobre o mapeamento, por exemplo, são muito importantes para você conhecer o que tem na rede, para depois propor um sistema de gerenciamento específico para aquela rede. Até porque algumas ferramentas de monitoramento não vão ser adequadas para serem utilizadas se não existirem determinados equipamentos. Por exemplo, se não existe um roteador na rede, algumas ferramentas que analisam as rotas dos pacotes não vão poder ser aplicadas sobre uma determinada rede, porque nessa rede não tem um roteador, certo? Então, é preciso conhecer a rede, é preciso conhecer a estrutura da empresa, o software e também conhecer o que aquela empresa está disposta a investir em equipamentos e em softwares, para que depois disso você proponha qual é o sistema de gerenciamento adequado para aquela rede. Nesse sentido, vamos falar sobre algumas ferramentas conhecidas de gerência de redes. O mercado dispõe de várias ferramentas para gerenciamento de redes. Algumas são ferramentas exclusivamente propostas para isso. Por exemplo, o OpenView da HP, o Tivoli da IBM, o EITM da Computer Associates e o software Nagios. Então veja, são softwares, são programas específicos para gerenciamento de redes. Beleza? Beleza. Algo contra? Não. As 3 primeiras que foram apresentadas são ferramentas pagas, desenvolvidas por empresas que têm um grande know-how na área de computação e informática, e o Nagios é um software grátis, certo? Um software livre. Beleza, mas eu não conheço nenhum desses e não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Existe uma alternativa que seria você utilizar ferramentas que não são ferramentas específicas para um gerenciamento completo, mas são ferramentas que podem atuar sobre um determinado aspecto da rede. Por exemplo, você pode usar uma ferramenta para análise do tráfego, uma ferramenta independente da primeira para verificação das portas, quais portas de comunicação estão sendo usadas. Você pode usar um firewall independente das outras 2 ferramentas, um sistema de proxy, por exemplo. Você pode usar sistemas para verificar a utilização da banda, certo? Então existem soluções alternativas à utilização de softwares específicos e pagos para gerenciamento. Você sempre terá alternativas, além da capacidade de você construir a sua própria ferramenta de gerenciamento, ferramenta de análise. Como? Ora, utilizando os conhecimentos de programação, os conhecimentos de rede, que nós já estudamos no semestre passado, estamos estudando nesse semestre, incluindo também os conhecimentos sobre sistemas operacionais, sobre bancos de dados, que são ferramentas de apoio aí
à gerência que podem gerar logs que vão permitir que você verifique o que está acontecendo naqueles logs, por exemplo, certo? Então, existem soluções alternativas. Nós não somos obrigados a pagar caro por ferramentas de rede ou utilizar ferramentas que a gente não conhece ou que não tenha acesso. Por exemplo, possivelmente você tem uma ferramenta de análise, uma ferramenta de gerência, que não é suportada pelo sistema operacional dos seus servidores. O que você vai fazer? Vai deixar de usar alguma ferramenta de gerência por causa disso? Não, é sempre importante buscar ferramentas adequadas. Porém, essas que foram apresentadas aí são soluções mais completas para a área de gerenciamento, né, que já são conhecidas no mercado e estão disponíveis aí, certo? É isso mesmo. Não podemos esquecer também que sempre existe, os sistemas operacionais de rede, sempre trazem recursos também de gerenciamento do servidor local, no qual você pode estar estabelecendo ali quais são os itens, quais são os recursos a serem gerenciados daquele servidor, daquele computador em específico. Que mais tarde você pode fazer o quê? Uma coleta desses dados, dos logs desse servidor que foram analisados, e montar depois aí um gráfico, uma ferramenta de gerenciamento própria, né, como o professor Carlos falou, com seus próprios conhecimentos, e fazer aí, quem sabe, um sistema de gerenciamento. Muitos sistemas bons de gerenciamento de redes que hoje existem foram criados a partir desses métodos, né? Um desenvolvedor pegava uma coisa básica que já o sistema operacional traz e implementava uma ferramenta que gerasse, às vezes, o quê? Uma leitura apenas de um log, que gerasse um gráfico a partir disso, e aí foram construindo diversas ferramentas. O exemplo do Nagios, né? Ele nasceu um sistema simples de gerenciamento e que hoje se tornou um sistema bastante completo, né? E bastante interessante de se utilizar na rede, além de ser o quê? Um software livre. Quer dizer, você não precisa pagar por isso. É claro que ele não vai te gerenciar, não vai te oferecer recursos 100% da sua rede, mas ele vai te dar muitas opções aí de gerenciamento, vai facilitar bastante sua vida. Outro ferramenta de gerenciamento e monitoramento de rede, que ele cria um desenho muito legal da sua rede, do que está se passando, consumo de banda e essas outras coisas assim, relativas à comunicação, é o CACT. Depois nós vamos mostrar para vocês, deixar o link para vocês poderem consultar a respeito dessas ferramentas aí e irem analisando a que melhor se encaixa. Dentro dessas ferramentas de análise, nós vamos empregar essas ferramentas dentro de um modelo de gerenciamento de rede. E os mais conhecidos são esses aqui, ó. Acompanhe aí. O FCAPS. O FCAPS é o modelo de rede que nós estamos estudando nesse momento. FCAPS são as iniciais dos itens, né, das ferramentas que nós vamos gerenciar. Por exemplo, F, acompanhe no slide, F de fault, né, gerenciamento de falhas. C, de configuration, né, de configuração. A, de account, quer dizer, contabilidade. P, de performance, ou seja, desempenho. E S, de segurança, security, ok? Então, esse modelo é o que nós estamos estudando. Nós vamos ver daqui a pouco, falhas, configuração, contabilidade. Então, esse é um modelo de gerenciamento de rede também muito utilizado. Outro modelo é o modelo SNMP, ou Simple Network Management Protocol, ou um protocolo de gerenciamento de rede simples, né? Ele é muito utilizado, esse SNMP, para gerenciamento de redes Ethernet, ok? E o outro modelo, bastante conhecido também, é o TMN, Telecommunications Management Network. Ele é um tipo de modelo de gerência para redes de telecomunicações, ok? Então, são 3 modelos bastante conhecidos e utilizados de gerenciamento de rede. O FCAPS, SNMP e o TMN. O FCAPS nós vamos destrinchá-lo mais aí e o SNMP mais nas próximas aulas também, ok? Bom, o gerenciamento de falhas, ele tem a responsabilidade de quê? De monitorar o estado, vejam bem, ó, começamos aí a estudar aquele modelo FCAPS. Ele tem a responsabilidade de monitorar o estado dos recursos. E quem são esses recursos? São os computadores, são os ativos de rede, alguns tipos de passivo que permitem ser monitorados. Então, esses são os recursos da rede, ok? Vamos ao slide. Efetuar manutenção, vejam, efetuar manutenção, poder fazer então alterações e restabelecer unidades do sistema. Então, ele vai verificar, ele vai monitorar esses elementos de rede, vai poder fazer o quê? Efetuar pequenas manutenções. Ele vai ter que detectar, registrar
as falhas ocorridas e, diante dessas falhas, ele tem que ter autonomia também de poder executar alguns pequenos ou médios procedimentos para tentativa de quê? De recuperação, restabelecimento desse serviço que foi parado ali, no qual ele estava sendo gerenciado. Então, o gerenciamento de falhas, ele trata especificamente do registro, detecção e de ações de manutenção com relação aos elementos ao gerenciamento de um serviço ou uma implementação de algum outro trabalho na rede, ok? Dentro aqui, inclusive aqui dentro do gerenciamento de redes ainda, de falhas, preferencialmente a plataforma de gerenciamento deve agir de maneira pré-definida em resposta a uma falha, inclusive nas funções de diagnóstico, né, e de correção. Então ele deve responder de forma pré-definida, quer dizer, eu vou deixar algumas ações que podem ser executadas pré-configuradas. Olha, fala assim, se ocorrer esse erro número 1, execute as ações 1, 2 e 3. Se ocorrer o erro número 2, execute as ações 4, 5 e 6. Então ele tem que fazer, além de diagnosticar, além de dizer, olha, está com o problema ali, ele também deve ser capaz de tentar resolver aquele problema. Então o gerenciamento de falhas também envolve estes itens aí, ok? Bom, é verdade. E quando a gente fala que vocês já são capazes de implementar um sistema, não implementar um sistema completo de gerenciamento, mas pelo menos esse início, o professor Evandro falou, se a falha for essa, faça aquilo. Se então, vocês já aprenderam na programação, né? Então vamos tentar, a partir de agora, tentar desenvolver os conhecimentos de programação, por exemplo, voltados para outras áreas específicas da tecnologia da informação, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre diagnóstico e correção de falhas. Bom, uma das ações necessárias é detectar com precisão onde a falha ocorreu. Ora, não tem como você corrigir uma falha se você não sabe em que ponto da rede ocorreu essa falha. Então essa parte é muito importante. Como a gente vai conseguir detectar isso? Através dos agentes de monitoramento. Eles vão ter que dar uma maneira de informar para o gerente que alguma coisa, alguma anomalia ocorreu, a hora e o local. Para quê? Para que a gente possa corrigir essa falha e retratar o sistema, refazer algumas transações necessárias depois que aquela falha ocorreu. Porque, por exemplo, se um determinado servidor entra em colapso e continua em operação, várias transações podem ser realizadas com base em dados incorretos. Então, essas transações, por exemplo, podem ter que ser refeitas. Então, é importante que se saiba quando, onde aconteceu a falha para que a gente possa recuperar e implementar um sistema de recuperação baseado nisso. Outro exemplo é isolar o resto da rede de sua falha. Como assim isolar o resto da rede? Por exemplo, se for uma falha ocasionada por um vírus de computador, vamos dizer assim, se você não isolar a rede daquela falha, esse vírus pode se alastrar pela rede, o problema pode se alastrar pela rede e tornar mais difícil a sua recuperação. Então é importante nesse sentido. Além de, se você isola o problema, o resto da rede pode continuar operando de maneira normal, enquanto aquele ponto específico que sofreu a falha, ele para, certo? Para ser corrigido, enquanto isso o resto da rede continua operando normalmente. Outro ponto é a reconfiguração e modificação da rede. Bom, pode ser necessário que para corrigir um problema, a rede tenha que ser reconfigurada ou modificada. Mas isso vai depender do tipo de falha que ocorreu e, como o Evanderson falou, das ações que estão previstas para corrigir aquele tipo de falha. Isso depende de uma determinada situação que pode vir a acontecer. E o outro ponto... Eu cito um exemplo, professor Carlos, de uma situação que pode vir a acontecer, de configuração de rede. Você chegou numa empresa, planejou lá, nós temos 150 computadores. Você estabeleceu sua classe de rede e todos os seus equipamentos trabalhando lá para atender os 150. Mas a empresa teve um grande sucesso e vem tendo um grande crescimento. Aí ele, até o final do ano, comprou mais umas 50, 60 máquinas. Já são 210 endereços. E aí, de repente, a empresa, não, nós fechamos um contrato com uma grande parceira, vamos contratar mais gente, mais computadores, mais 100 computadores.
Opa, minha rede classe C vai suportar 252 endereços. Agora eu não tenho mais, já passou disso. E agora? Eu tenho que reconfigurar, então, toda a minha rede. Então é um caso que acontece muito, que a gente às vezes não pensa no crescimento, né, não planeja o crescimento e acaba depois tendo que pagar, e isso é uma mudança drástica no sistema. É verdade. Você verdade. mudar. Bom exemplo do professor Evandro. Né? Existem mecanismos para isso? Existem. Quais? Nós vamos ver ainda no futuro quais mecanismos podem ser usados para isso. Bom, seguindo, nós temos ainda a opção de a ação de reparar ou trocar o componente que tiver com problemas. Beleza. Nesse ponto, né, para essa ação, as outras ações também entram em vigência. Por exemplo, isolar o ponto de falha. Né? Você não vai mexer em um sistema, não vai tentar dar manutenção em um sistema ou um equipamento da rede com ele sendo utilizado por outros componentes. Né? Naquele instante, você tem que isolar aquele componente para trabalhar na recuperação ou na troca daquele equipamento, daquele componente, para depois integrá-lo novamente à rede. Né? E a gente volta ainda no que a gente tinha falado, na questão de, em aulas anteriores, né? A questão de poder inserir e remover recursos da rede sem que ela tenha que parar para isso, sem ter que parar o sistema para isso. Bom, nesse sentido, é necessário manter logs de eventos significativos e erros ocorridos na rede. Ou seja, o que seria um log? Log seria um arquivo ou um lugar onde se registram ações que aconteceram naquela rede. Sejam eventos importantes, como a inclusão de um novo computador, como um novo usuário está conectado, ou um novo equipamento está conectado, e também falhas. Por exemplo, a transmissão de pacotes não pode ser feita com sucesso, ou a caixa de e-mail de um usuário está cheia, ou ainda o servidor de e-mails está fora de operação. Então, é preciso manter registros do que acontece na rede para que se possa diagnosticar as falhas com precisão e tomar ações corretas de gerenciamento. Bom, Carlos, um sistema de gerenciamento de falhas, completando aí, né? Um bom gerenciamento de falhas, né? Ele não visa apenas a correção do problema, né, da falha, em um momento de pane. Mas acompanha aí, ó, ele deve o quê? Antecipar, né? Ele deve também contemplar a antecipação de falhas através de monitoração de taxas de erro e perda, né? Taxas de erro e perda, ou atraso de mensagens. Então, assim, ele deve ser capaz de gerenciar as mensagens do tipo alerta no sistema, né? Ou warning, né? Como tem em muitos sistemas em inglês. Então, você deve ser capaz de gerenciar esse tipo de mensagem, o gerenciamento de falhas. Por quê? Porque uma warning, ela não é um erro, mas ela é uma possibilidade de se vir a virar um erro. Por exemplo, uma warning num sistema. O disco está lotando, pouco espaço em armazenamento. Por enquanto, o sistema está funcionando, está legal, está funcionando. Mas, em um determinado momento, o disco vai lotar. E aí, essa mensagem vai deixar de ser apenas um alerta para se tornar um erro. Falha no disco, impossível gravação, não há espaço suficiente. Então, são tipos, né, de funções de erro e alertas que o sistema de gerenciamento das falhas deve estar atento para que faça o quê? Para possibilitar uma correção antes que ele venha se tornar efetivamente um erro. Então ele vai trabalhar também na prevenção de erros. Ele vai se antecipar ao problema, antes que o problema aconteça. Então ele vai ter que ser um sistema o quê? Proativo, né? Ele não um sistema reativo somente. Aconteceu o erro, aí então eu corrijo. Não. Ele deve ser capaz também de se antecipar então ao problema e possibilitar talvez então uma correção aí desse alerta antes que venha se tornar propriamente então um erro, ok? É importante elaborar um checklist sobre o que deve ser verificado, um plano de contingência e uma documentação detalhada. Então você deve fazer o quê? Um checklist, uma lista, né, de checagem do que eu preciso monitorar. Isso geralmente é estabelecido onde? Lá na fase do planejamento. Antes de construir a minha rede efetivamente, eu já devo saber quais serviços eu tenho lá, vão ser implementados,
quais são os de prioridade máxima, de prioridade média e mínima, né? Para saber se esse aqui falhar é ruim, mas não vai causar tanto estrago na rede. Esse serviço aqui, se parar, acabou a rede. Entenderam? Então, assim, eu devo elencar quais itens serão monitorados dentro da minha rede. Não só monitorar se um computador está apto, mas monitorar também o serviço, a qualidade dele, se está... minha internet está funcionando, então tá beleza. Mas às vezes ela está muito lenta, está chegando no limite extremo ali, de toda hora trabalhando no seu limite máximo ali de saída. Isso é um problema, ainda não parou a rede ainda. Mas é um fato que está causando o quê? Degradando a qualidade do serviço da sua rede e daquele serviço que você está oferecendo, no caso, a internet. Então você deve prover meios com que ele faça o quê? Ele antecipe, está dando problema, daqui a um tempo vai virar um erro, né? Pode ser que não funcione mais nada na internet, lote de uma vez, você coloca mais usuários e não vai funcionar. Pare de responder o seu site para fora, né? Eu tenho muitos clientes que fazem compra no meu site, uma hora eles não vão conseguir acessar, vai gerar um estresse e por aí vai. Então, você deve fazer então um checklist de verificação do que deve ser monitorado para então acompanhar e estabelecer o seu plano de gerenciamento de falhas. Bom, existem alguns pontos de falhas dentro de uma rede. Um desses pontos de falha são os hardwares, ok? Então, quais são os pontos de falha de hardware? Placas de rede, ou as NICs, né, a Network Interface Card, seja uma placa de rede de um computador, seja a placa de rede de um equipamento, de um ativo, de um roteador. É raro acontecer? Mas acontece. Às vezes as placas simplesmente travam lá e não funcionam mais. Então, o seu sistema de gerenciamento de falha deve ser capaz também de monitorar esses pontos que são principais aí. Então, já até serve como uma dica para vocês, nós estamos antecipando aí uma dica, do que vocês vão monitorar na sua rede aí, que tipo de monitoramento deve ser executado. Outro ponto de falha são os cabos. Os cabos acontecem muito de dar problema. O cara desconectou de uma forma errada ali, alguém esbarrou no cabo, acabou esticando, soltou um pouquinho o conector, e por aí vai. Então, diversos acidentes, propositais ou não, acontecem, né, com relação aos cabos e devem ser observados. Então, são outros pontos de falhas a serem verificados. Conectores, né? Esse daí é o que mais acontece. Aqueles clipes do RJ45, aquela presilha, né, geralmente sempre se quebra. E aí, o cabo lá deixa de ficar fixo, né, atrás do computador. Então, qualquer esbarrão, qualquer coisa, ele solta. Devemos sempre observar esse tipo de problema também com relação a uma falha lá, com relação a isso. Parece bobo? Isso aí é simples, mas acontece muito em muitas redes, e isso, geralmente, a pessoa até detectar que essa falha foi ocasionada nisso, já demorou muito tempo aí. Outro item de falhas de hardware, os hubs. Seja ele travar por completo, seja ele começar a apresentar muita colisão. O que é colisão? Muita gente trafegando ao mesmo tempo e o hub não consegue, então, enviar todas as mensagens necessárias aí no tempo hábil. E aí as mensagens começam a se chocar dentro da rede lá. Então, os hubs ou travam por colisão totalmente, ou começa a queimar a porta. Portas queimadas, mas as outras estão funcionando. Gente, hub ou switch queimou porta, pode começar a pensar em trocar, porque com certeza vai degradar o serviço desse hub por aquela falha daquela porta ali. Porque primeiro que eles estão ligados no barramento interno, então certamente vai começar a apresentar muitas falhas. Então o hub é um ponto de falhas de hardware. Além de que se ele queimar, o hub, como nós sabemos, ele é um concentrador de cabos. Todos os seus computadores ali de um determinado local estão interligados naquele hub. Se ele queima, se ele estraga, o que acontece? Toda a rede para. Lembra lá, nossas primeiras aulas de rede, lá sobre a topologia estrela? Então, eles estão ligados ali. Se aquele ponto central falha, todos os outros pontos ali vão falhar. Então, sua rede toda vai parar. Então, é um ponto sério, né, que devemos observar. E isso, o plano de gerenciamento deve conter uma forma de backup desse sistema aí, desse hub, para caso ele falhe. Switches, empregamos os mesmos conceitos da problemática do switch ao hub, né? O switch ele é um equipamento geralmente mais robusto, né? E ele é menos suscetível a falhas, por exemplo, a falha de colisão.
Raramente acontece, eu nunca vi realmente um switch apresentar esse tipo de problema, mas dizem que acontece, pode acontecer. Então, a falha de colisão é uma das mínimas de um switch, mas ela traz o mesmo problema do concentrador, né? De você ter todos ligados no ponto central e se aquele switch falhar, toda a sua rede está prejudicada. Conversores de mídia são outros problemas de pontos de falha. Servidores, né? Eu tenho meus servidores lá, meus computadores responsáveis por prover serviços dentro da minha rede. Esses servidores eu tenho que monitorar. Cada máquina eu tenho que monitorar. Seja itens básicos de hardware, de memória, funcionamento, se está tudo ok, quais os logs de sistema. Eu tenho que verificar todos os tipos de alertas dele para que o meu sistema não venha a travar. Não só de hardware, mas principalmente também de sistema operacional aí. E por último, né, o ponto de falha nosso, são os roteadores, que são os equipamentos responsáveis por interligar a sua rede a redes distintas. Então você tem que verificar a banda passante dele, se está muito utilizado, se o frame relay lá já está lotado, o que você tem ou não tem, se ele está dando erro de CRC, quer dizer, problemas de sinais lá no link, ruído no sinal, e diversos outros problemas que acarretam aí no seu roteador, que possam interferir na comunicação da sua rede com a rede que você está tentando acessar. Existem ainda outros pontos de monitoramento com relação a software, Carlos. É verdade. A gente sempre tem que pensar que nas redes, né, Wanderson, existem vários aspectos. Os aspectos de hardware e os aspectos de software. Ambos são importantes. O hardware dá suporte ao software e o software controla o hardware. Um não vai funcionar bem sem o outro. Então vamos acompanhar alguns pontos de falha de software. Um exemplo são os erros de configuração muito comuns. O gerente ou algum funcionário ou algum colaborador, ele vai mexer na configuração tanto das estações de trabalho quanto dos servidores, e aí pode gerar algum conflito, algum erro que vai resultar numa operação indevida dos softwares, da rede, da transição dos pacotes, etc. Outro exemplo são vírus. Vírus, como a gente já sabe, são programas indesejados, são programas que se auto-espalham pela rede e causam algum tipo de incômodo, às vezes, e outras vezes causam danos aos sistemas. Então, os vírus também são exemplos de pontos de falha em relação ao software. Outro exemplo são as falhas de DNS. Os DNS são aqueles sistemas que convertem nomes de domínios em IPs, em números IPs e vice-versa. Se existe uma falha no DNS, os pacotes podem ser encaminhados para os endereços errados e aí confusão total. Outro exemplo, falha de DHCP. DHCP é um sistema que atribui automaticamente os IPs para um computador quando eles se conectam à rede. Estava falando o professor Evandro deu aquele exemplo de colocar mais computadores na rede. Se você deixa uma rede com o DHCP ativado, ao conectar um computador, ele vai gerar um número IP, vai atribuir um número IP para aquele computador. Se você, por exemplo, muda a configuração no DHCP, então você consegue incluir mais máquinas, o DHCP vai atuar para atribuir IPs para aquelas máquinas. Isso aí é muito comum de utilizar quando não se utiliza os números de IP reais. Aí o trabalho é feito de maneira diferente. Outro exemplo são os programas do tipo Firewall, que são programas que controlam as entradas e saídas de pacote da rede. Se o programa desse falha, por exemplo, não entra mais nada na rede, pronto, todos os seus sistemas vão ficar sem comunicação com outros equipamentos, outros sistemas que estejam fora dos domínios daquela rede. E aí parou o sistema, para a comunicação, para o processamento, para tudo. Não vai funcionar mais. Outro exemplo, os servidores web. O servidor web é aquele computador, é aquele servidor que provê as páginas, certo? Então, o que acontece? Se o servidor para de funcionar, você deixa de ter acesso à página e aí não tem como acessar os sistemas. Outro exemplo, servidores de e-mail. A gente até comentou sobre isso, sobre a quantidade de armazenamento possível em um servidor de e-mail. Se as cotas de armazenamento forem baixas, então logo o servidor vai estar lotado, e aí ele vai deixar de operar corretamente para uma ou para outra conta, e aí também vai dar problema. Outro exemplo, servidores de contas. Esses servidores de contas, eles são relativos a domínio. Cada usuário tem uma conta própria para que ele possa acessar os sistemas. Então, se esse servidor estiver mal configurado ou estiver fora de operação, ou ainda se ele estiver corrompido por algum vírus ou alguma ameaça desse tipo,
toda a utilização da rede pode ficar comprometida. O acesso, as permissões podem ficar degeneradas, e aí alguém que não tem acesso a um determinado recurso passa a ter indevidamente, sem saber operar aquele recurso de maneira correta, pode gerar diversos transtornos. Outro exemplo, servidores de arquivos. Servidores de arquivos não podem se tornar indisponíveis, porque se eles estão lá para isso, eles não podem deixar os usuários, digamos assim, haver navios no sentido de não ter acesso aos dados que precisam para manipular durante o seu trabalho. E, por último, servidor de impressão. Um servidor de impressão é um computador que possui a impressora, porque a gente sabe que não precisa ter uma impressora para cada computador, porque ela pode estar disponível, compartilhada em rede. Se há problemas com o servidor de impressão, esse serviço também pode se tornar indisponível. Bom, o gerenciamento de falhas, então, pessoal, é isso aí, né? É você poder detectar, registrar e tomar ações preventivas, né, com relação a problemas que possam vir a ocorrer dentro da sua rede. Nós agora vamos trabalhar um pouco sobre a gerência de configuração, lembra? É a segunda que nós vimos. Já vimos a de falhas, agora configuração. Vamos lá. A gerência de configuração, ela tem por objetivo o quê? Permitir a preparação, a iniciação, a partida, a operação contínua e a posterior suspensão dos serviços, né? Ou seja, tem a função de manutenção e monitoração da estrutura física e lógica de uma rede. Então, a gerência de configuração, ela atua principalmente na parte de manutenção física e lógica da rede, dos componentes da rede. Sem dúvida, a maior capacidade, o maior benefício que traz uma gerência de configuração é você poder afetar remotamente as configurações dos dispositivos interligados em rede. Por exemplo, eu posso, a partir de um ponto central, de um gerenciador, um servidor central de configurações, repassar a todas as minhas máquinas configurações de segurança, configurações de softwares, de aplicativos para os meus usuários, sem que eu tenha que ir máquina por máquina para fazer isso. Um exemplo, se dentro da minha rede eu trabalho com serviço de proxy, todos os meus usuários, as máquinas têm IPs inválidos, ou seja, não são compatíveis com IPs da internet, e precisam navegar então. O que eu faço? Eu crio um serviço de proxy, no qual ele vai verificar o que cada usuário está navegando, se é permitido, se não é permitido. Se eu tenho um parque aí de, por exemplo, de 10 máquinas, é simples eu fazer essa configuração. Mas se, por exemplo, eu tenho um parque aí de 100 a 200 computadores, já pensou você ter que ir máquina a máquina configurando? E não é só ir de máquina a máquina. Você tem que configurar para cada usuário que conecte a essa rede, que logue no computador, essa configuração no browser. Seria muito trabalhosa, né? Então, o que ocorre? A partir de uma gerência de configuração, num servidor de configuração, você pode repassar aos computadores que estão interligados a ele, então, as configurações de proxy, por exemplo. Você pode dizer, ó, quando ele logar, o usuário que logar, qualquer um, vai ter configurado lá no Internet Explorer dele que o proxy é o 10.1.1.1 na porta 3128. Então, quando aquela pessoa logar na máquina, seja qual for, sempre essa configuração vai estar ali. Ó, você vai desabilitar a opção dele tirar esse proxy. Também é possível passar. A definição de senhas. As senhas têm que ser 6 caracteres, incluindo letras e números. Tudo isso você pode passar através da gerência de configuração, sem necessidade de ter que ir máquina por máquina fazendo esse tipo de configuração. Então, por isso que a gente fala ali que a operação contínua, né, você poder continuar mantendo as suas configurações, o crescimento e a posterior suspensão de serviços, caso você queira dar uma paralisada. Então, alguns benefícios desse gerenciamento, né, nós temos fáceis alterações na configuração de equipamentos. Aí eu posso mudar as configurações sem precisar, então, estar realmente nessa máquina. Temos algumas funções aí delas, Carlos? Temos sim. Vamos apresentar aqui as funções básicas da gerência de gerenciamento. Da gerência de configuração, desculpa. Gerência de gerenciamento foi ótima, né? Coletar informações da tipologia da rede, tanto física quanto lógica. Controlar inventário, ou seja, saber o que tem e o que não tem na rede. Iniciar e encerrar as operações. Gerar relatórios para que possam servir de base para a tomada de decisões de gerenciamento. E ter pelo menos 2 pessoas que realizem o mesmo trabalho. Ora,
Para que ter duas pessoas que realizam o mesmo trabalho? Para uma poder, digamos assim, supervisionar a outra, né? Por exemplo, complementar. Muitas vezes, um gerente de rede só não vai ter tempo suficiente para gerenciar os aspectos de firewall, os aspectos de gerenciamento de contas, certo? E o outro vai poder complementar essas funções. São aí algumas funções básicas da gerência de configuração. Isso mesmo. E a gerência de configuração, ela deve ser capaz ainda de quê? De manter registros sobre o status de cada componente de rede. Então, cada item, cada componente que existe dentro da minha rede, essa gerência de configuração deve ser capaz de manter, então, informações sobre cada um deles. Configuração, sobre o que ele está rodando, informações desse tipo. Deve ser ainda capaz de permitir a troca de configuração para aliviar o quê? Congestionamento. Por exemplo, se eu detectei que a partir do meu gateway lá, aquele gateway está ficando muito saturado, tem muita gente ali pendurada naquela máquina, aquele proxy está muito lotado, atendendo muitas requisições. Eu posso então fazer o quê? Configurar um outro servidor e a partir do meu gerente de configuração, inferir uma parte, né, da minha rede para acessar a ele. Então eu vou causar um balanceamento. Então parte da minha rede sai pelo proxy A e parte da minha rede sai pelo proxy B. Então ele deve ser capaz de fazer esse tipo de ações. Também deve ser capaz de isolar falhas, né? Caso aconteça algum tipo de problema, ele deve ser capaz de isolar essas falhas. E atender a troca de necessidades do usuário. Também a gerência de configuração deve ser capaz de fazer isso aí. Bom, existem alguns problemas comuns da área de gerenciamento de configuração. Vamos ver quais são. Problemas comuns são configurações erradas e upgrade, atualização de equipamentos e software. Então, se a configuração foi feita de maneira errada, com certeza vai ter algum problema na rede, algum problema na operação da rede. Em relação à atualização de softwares e equipamentos, quem já atualizou um sistema alguma vez e ele parou de funcionar? Isso é muito comum acontecer, porque ao atualizar um sistema que compõe a rede, esse sistema atualizado pode se tornar incompatível com versões antigas de outros sistemas. Então, se você atualiza um e não atualiza os outros, pode ser que uma parte das operações da rede esteja, digamos, prejudicada, certo? São problemas comuns na área de gerenciamento de configuração. Alguns benefícios comuns, né, que são encontrados são fáceis alterações na configuração, que o professor Evandro já comentou, na possibilidade de alterar remotamente a configuração da rede, ou ainda que essa reconfiguração ela seja automática de acordo com a capacidade dos agentes de monitoramento, dos softwares de agentes de monitoramento e dos softwares de gerenciamento que estiverem em operação naquela rede. Além disso, nós temos fácil acesso à documentação, porque serão gerados logs, relatórios e a manutenção do inventário. Ou seja, nós podemos, de maneira automática, saber quais os componentes fazem parte ou quais componentes não fazem parte de uma rede, o que tem e o que não tem numa rede. Então, são problemas e benefícios comuns da área de gerenciamento de configuração. Vamos passar a nossa próxima gerência agora. Nós já vimos falhas, configuração e agora o accounting, né, do nosso FCAPS lá, ou seja, contabilização. Vejamos aí o que faz o gerenciamento de contabilização. Ele mede e coleta informações sobre recursos e serviços de rede para saber qual é a taxa de uso desses recursos e garantir o quê? A disponibilidade dos dados. Então, na verdade, ele vai fazer o que? A coleta de dados para mensuração do que está sendo utilizado dentro da minha rede. Um exemplo, novamente, que eu vou citar, é o exemplo da internet, por exemplo. Eu vou monitorar o meu roteador. Dentro desse meu roteador, é possível saber quantos megabits, né, eu estou utilizando do meu link lá de internet. Então, eu vou saber, por exemplo, se meu link Frame Relay é de 2 mega, né? Eu tenho 2 mega lá de link com a internet. Eu posso saber através dele, através de monitoramento, né, que está sendo utilizado apenas 1.500 megabits por segundo, ou está sendo utilizados 2.000 megabits, ou chegou nos 2.048 megabits. Entendeu? Então, eu posso prever, ele vai monitorar, olha, nesse horário, o grau de utilização desse recurso é muito maior.
Então, por exemplo, que horas o meu servidor de contas, né, que o professor Carlos já falou a problemática dele, que horas o meu servidor de contas é mais utilizado? Através da contabilidade, essa gerência de contabilização, é possível mensurar em que período ele é mais utilizado, para que eu possa fazer o quê? Disponibilizar recursos para que voltem-se para ele naquele determinado período, para que ele tenha prioridade. Porque às vezes pode causar um congestionamento em determinada saída de rede para aquele servidor e aí causar o quê? Uma parada temporária na minha rede ou coisa parecida. Então, o serviço, né, a gerência de contabilização, ela vai atuar principalmente então, na mensuração do que está sendo utilizado para que a gente possa dirigir a correta utilização dos recursos. Ela deve o quê? O gerente, né, da rede deve controlar o uso dos recursos e evitar que os usuários abusem de seus privilégios de acesso, monopolizem a rede ou façam o quê? Uso ineficiente dela. Como eu falei, ela vai servir principalmente para auxiliar ao gerente da rede controlar a sua rede para garantir que os recursos que estão sendo utilizados sejam utilizados da forma correta, que o usuário não vai gastar internet, linha de internet, acessando o quê? O Orkut, ou baixando um filme no Emule, ou baixando outra coisa que não seja de interesse o quê? Da empresa ali que está sendo trabalhado. Através de ferramentas, então, ele vai executar o bloqueio desses serviços. Então, a gerência de contabilização vai fazer com que o gerente, vai possibilitar ao gerente realizar um controle efetivo do que está sendo utilizado para que seja gasto da forma correta. É isso mesmo, Carlos? É verdade. Vamos tentar fazer, então, um resumo disso que o professor Evandro já comentou, através das funções do gerenciamento de controle. Vamos lá. Entre as funções de gerenciamento de controle, nós temos conhecer as atividades dos usuários com detalhes suficientes para planejar o crescimento da rede. Então, veja, supondo que essa rede vai crescer, então nós temos que nos antecipar, conhecendo as necessidades dos usuários, para contabilizar o que vai ser gasto, o que vai ser comprado, o que vai ser jogado fora, como vai ser a aquisição, a configuração, manutenção de equipamentos para quando a rede for crescer, se ela for crescer. Outra tarefa é atribuir custos e tarifas, ou seja, verificar o que está sendo gasto com cada usuário, por exemplo, se a rede, digamos assim, ela está operando em lucro ou se ela está operando em prejuízo, por exemplo, em relação à quantidade de banda suficiente e à utilização daquela banda, certo? Em relação a esse tipo de situação, verificar se ela está, digamos assim, no lucro ou no prejuízo. Outra função é autorizar limites de consumo. É claro que alguns usuários na rede devem ter privilégios a mais que outros. Por exemplo, numa determinada empresa, um setor envia e recebe muitos e-mails. Então, no servidor de e-mails, as contas daqueles usuários, daquele setor, vão ter mais espaço para armazenamento de mensagens do que outros, certo? Então, nesse sentido, atua também a gerência de contabilização. Outro exemplo, estabelecer cotas. Por exemplo, cotas para download, o professor Evandro já comentou que isso gera diversos transtornos em muitas organizações, cotas para armazenamento em disco, cotas para transferência, cotas em servidores de e-mail, certo? Cotas para acesso a servidores web. Então, existem diversas situações que são gerenciadas aí, que devem ser contabilizadas para permitir tomar decisões de gerenciamento eficientes. Outro exemplo, determinar os custos envolvidos e emitir relatórios de utilização. Determinar os custos é importante para quê? Para saber se um determinado usuário, se uma determinada ação está sendo abusiva ou não, se está operando acima ou abaixo do seu limite, acima ou abaixo das cotas especificadas, ou se estão perto dos limites, e emitir relatórios para quê? Para que a gente possa tomar decisões de gerenciamento com base em relatórios que foram gerados previamente. Bom, acho que então nós encerramos aí as 3 primeiras, né? Do FCAPS, o nosso modelo de gerenciamento, que foi a tolerância a falhas, né? Gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração e o gerenciamento de contabilização. Nós na próxima aula ainda veremos ainda o de performance, ou desempenho, né? E ainda de segurança. Vamos a uma breve resumo da aula? Vamos lá. No slide a gente tem aí
os tópicos que foram abordados nessa aula. Ferramentas de gerenciamento, gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração e gerenciamento de contabilização. Nós estaremos aí disponíveis para responder os questionamentos de vocês no portal e aguardamos aí quais são as dúvidas que podem vir a surgir. Bom, pessoal, então é isso aí. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Desejamos a todos vocês uma boa prova. Estudem aí. Estamos lá ainda no fórum lá para responder as dúvidas e questionamentos de vocês. E até a próxima. Um abraço, boa noite. Um abraço aí, pessoal.